pessoal, tudo certo? Estamos novamente aqui com mais um videocast direto do Gramado Summit. A gente está aqui no E-Commerce Lounge da Magazord, onde está rolando muito conteúdo, muito assunto sobre e-commerce, sobre digitalização, sobre inovação para diversos empreendedores. O evento está bombando. A gente acabou de sair de uma palestra aqui do Wagner Lima, que é meu convidado agora para essa conversa. Estava cheiaça aqui a palestra, né, Wagner? Estava muito legal. E a gente vai fazer aqui mais um bate-papo, né, mais uma conversa aqui nessa série de conteúdos que a gente está criando aqui no Gramado Summit sobre e-commerce. Eu vou pedir primeiramente, né, Wagner, para te se apresentar, contar um pouquinho, né, quem que é o Wagner Lima, né, o que ele faz, o que ele inventa dessa vida. Show. Bom, já estou na área aí há bastante tempo, né, mais de 20 anos aí no mercado. Iniciei somente com a parte de tecnologia, e é lá em 2015 que eu acabei migrando 100% para o varejo, né? Hoje eu tenho um e-commerce próprio também, que inclusive virou case de sucesso, né? Dentro da Magazord aí. Recentemente compramos um e-commerce falido aí com a ideia de aplicar ali o que a gente faz no dia a dia para ele se tornar lucrativo novamente. Legal. Tem uma empresa de marketing para lojista e uma ferramenta, né? Que é basicamente um BI para ajudar os lojistas aí a encontrar os gaps do e-commerce e de forma bem simples e rápida, né? E formas de escalar o e-commerce. Perfeito. Acho que o Wagner, né, tem essa característica aí de tocar várias coisas, né, no dia a dia aí, que é muito legal. E eu acho que eu vou começar perguntando aqui para ti sobre essa experiência, né, de ter a loja própria também, mas também atender outros e-commerces. Como isso colabora nos dois negócios? Cara, na verdade é total, né? Então, antes de ser lojista, eu comecei a trabalhar com marketing para ajudar os lojistas, que é o que a gente mais tem por aí, se encontra bastante. Mas no momento em que eu fui para outro lado do balcão, a gente começou a perceber algumas coisas que até então ficavam um pouco ocultas, né? Então essa prática, né, desde pensar produto, né, para ter uma ideia, né, no nosso e-commerce ali, a gente compra o algodão antes de virar tecido. Então a gente faz toda aquela parte, né, de corte, costura, estamparia também, né? Então passo por todas essas etapas e, cara, trouxe uma bagagem, né, fundamental, assim. E a gente nota, assim, que quando eu começo a conversar com um lojista e ele sabe que eu sou lojista, ele inclusive se sente mais seguro, né, em conversar com a gente, assim, porque a gente sente as dores também. É o skin in the game, né, que a gente chama nas palavras bonitas, né, de fato tá no fogo ali, né, no fervo, também entendendo e compreendendo as dores de ser um lojista para poder ajudar outros lojistas. Exato. E também é uma forma de a gente se desafiar, né? Então, colocar em prática o que acaba sendo o nosso grande laboratório, né? Então, muitas coisas que a gente vai passar para os clientes, a gente faz na nossa loja primeiro. Sim. Funcionou? Vamos lá, vamos aplicar nos outros, vamos trazer, né, abordagens que a gente sabe que funciona na prática. Então, cara, é assim, mudou o jogo, é uma grande virada de chave nesse momento que foi para o outro lado do balcão. Que legal. Isso é extremamente importante, né? Ter essa experiência, eu acho que ajuda a solidificar, né, as práticas, né? Queria te perguntar aqui, principalmente sobre o tema da tua palestra, né, do que tu apresentou aqui no Gramado Summit, que foi trazer muita visão de métricas, né, pro empreendedor, para que ele olhe o negócio dele não só com a paixão que ele deve ter, mas também nas métricas que ele deve acompanhar, né? E a gente não pode ter métricas de vaidade, né? Que isso é extremamente importante. Exato. O que acontece, assim, e-commerce é um jogo de números, muitos números, né? Então a gente tem números de campanhas, do Meta Ads, Google Ads, do Search Console, que é aquela parte orgânica para entender o resultado, do Instagram Insights, que é para entender a jornada social, Google Analytics, cara, é uma infinidade. E muitas vezes, o que a gente vê na prática? Que os lojistas, eles acabam não sabendo o que olhar, em qual momento olhar. E acabam, às vezes, se apegando a métricas que não é o que vai trazer o resultado. E na palestra ali eu tentei trazer de forma para que fique mais palpável ali para os lojistas essa questão de, cara, o que eu tenho que ver agora? O que de fato gera resultado? Para não perder tempo, né? O lojista ali, o empresário, ele já tem pouquíssimo tempo, né? E então a gente procura fazer algo palpável. Cara, olha só, são essas métricas que vão te trazer o resultado, né? E o resultado aqui, só para a gente aterrissar, então a gente pode falar sobre faturamento, mas pode falar também sobre lucratividade, porque nem, né, uma coisa não
faturamento, né, a gente sabe que não quer dizer que é lucro, né? Essa talvez é uma das métricas de vaidade que a gente vê por aí, né? Exatamente. Então, assim, a conversa ali, né, que a gente teve foi justamente isso. Cara, deixar muito visível, né, de forma bem clara. Cara, isso aqui é o que tu tem que olhar agora. E aí, no final, trazer dicas bem práticas mesmo, que é basicamente um compilado de tudo que a gente já testou, porque cada uma, né, das ações básicas ali, dessas métricas básicas ali, existem ações. Então, a gente fez um compilado das melhores e entregamos ali de mão beijada ali pro pessoal. Legal. O pessoal tava vidrado ali, eu tava acompanhando, o pessoal assistindo tava vidrado, olhando todas as métricas, né? Hoje, para o empreendedor, né, que está nesse processo de escala do seu e-commerce, ele já tem suas primeiras vendas. O que você diria assim como principal olhar que esse empreendedor tem que ter agora para subir para o próximo nível? Show. Bom, eu vou conectar também com essa questão das métricas, né? A primeira coisa a gente tem que ficar muito claro, porque basicamente são 3 métricas que vão dizer se o teu faturamento ele melhora ou piora. Perfeito. Cara, não tem, é só 3, tá? Eu vou dar elas aqui, que é a taxa de conversão, ticket médio, volume de visitas. E o volume de visitas a gente tem a questão que é o CPS, que é basicamente o custo por sessão, que é o quanto a gente paga para as pessoas virem. Se o teu resultado cai, é uma dessas métricas que caiu, uma ou mais de uma. E se tu quer melhorar o teu resultado, talvez com maior lucratividade, né, a gente tem que entender qual dessas alavancas, qual dessas métricas que a gente vai trabalhar para melhorar o resultado. Porque é uma dessas 3 apenas que tu melhorar, o resultado vai melhorar. E o que fica, às vezes, muito abstrato assim, para os lojistas é justamente não ter essas métricas claras para colocar algo de forma intencional. Por exemplo, cara, se eu quero... eu estou vendo aqui que no meu segmento, no meu mercado, o ticket médio, né, é R$400 e eu estou em R$250. Então aqui a gente já sabe que nessa métrica, aqui nesse KPI é onde tu pode melhorar. Só que se tu não identifica qual que é o KPI que tu vai trabalhar, se é taxa de conversão, ticket médio ou custo por sessão, custo por visita, a pessoa não faz nada. Sim. Ela fica, cara, faturamento. E o faturamento fica sempre distante. Ele não aterriza para colocar intencionalidade nas ações. Então, se nesse mês eu quero mexer nesta métrica de ticket médio, cara, quais as ações tu vai fazer para mexer no ticket médio? Então, basicamente é isso, não tem segredo, né? Primeiro, identificar quais são essas métricas que tu consegue melhorar, que tu pode melhorar, né? E aí colocar intenção em cima disso. Exatamente, Perfeito. basicamente é isso. Gente, não tem segredo, né? É justamente encontrar ali o ponto onde você tem espaço de crescimento, né? E mirar naquilo e buscar as estratégias. E eu acho que aí é muito importante também, né? Que o empreendedor que vai buscar isso, né? Ele esteja muito bem assessorado também, né? Porque muitas vezes o empreendedor quer fazer isso sozinho ou quer fazer com o time interno, mas muitas vezes o time interno também não tem a experiência necessária, né, para ajudar a olhar isso. Eu acho que ter uma assessoria é extremamente importante. Não, total. Assim que eu acabei a palestra ali, veio uma lojista, né? E começou a me chamar assim, Wagner, eu tô tendo esse problema, assim, assado, a minha agência de tráfego pago, eles não estão conseguindo dar o resultado. E essa questão é algo muito comum, né? Porque quando tu não tem essa clareza em qual das alavancas que tu vai trabalhar, cara, a pessoa vai lá e colocar a culpa no tráfego pago, mas muitas vezes não tá lá o problema. Tá numa dessas 3 que eu falei. E aí a agência acaba tendo uma culpa nisso por não conseguir mostrar para o cliente onde que está o problema. E de fato, ele aceita ali de forma passiva ali o lojista, né, dando em cima ali. Sim. E começa a mudar público, começa a mudar criativo, começa a fazer um monte de coisa, cara, e vai continuar sem ter resultado, né? Então, essa dificuldade que eu vejo dos lojistas, assim, né, e é justamente não ter essa clareza, né, no que precisa fazer ali para melhorar, né? Wagner, você vem aí, né, de um ano em que você vem empreendendo também, né, num e-commerce de moda. Sim. Que agora em maio, né, bateu o recorde de vendas, bateu o Black Friday do ano passado, vem crescendo aí num ano que a visão do mercado é que está muito difícil, né? E não está fácil, de fato. De fato. Tem que buscar as estratégias aí para crescer.
E aí eu não quero que tu fale das estratégias em si, né? Porque eu acho que isso também é o grande feito de vocês, mas o que, como empreendedores à frente desse negócio, né, vocês assumem encarar no dia a dia aí para fazer o negócio acontecer? Cara, realmente a gente está num ano, né, complicado, não só esse, o anterior já veio, né, de forma economicamente mais desafiador, mas também a gente não pode usar isso como desculpa, né? Porque às vezes a gente tem essa questão de, tá difícil, então tá, por isso que para mim não tá funcionando também. E terceiriza a culpa para todo mundo. Terceirizar, né? E não assumir a responsabilidade, né? Então, se fala aí, né, no mercado que e-commerce que tem um faturamento assim de uns 300 mil reais não é um ano de crescer, é um ano de se manter vivo, né? De certa forma tem lógica, mas de novo, cara, a gente não pode se apegar a isso e a gente não se apegou de fato. Hoje a gente tem um faturamento, né, bem expressivo e o que aconteceu? Em dezembro a gente planejou o 2025 para a gente crescer 20%. Legal. As coisas começaram a acontecer. Em janeiro crescemos 22%. Batemos as 12 batalhas do ano, ganhamos a primeira. Era a primeira, boa. E em fevereiro a gente cresceu 27%. Em março crescemos, cara, esse foi absurdo, 61%. Abril crescemos 27%, né? E maio, que foi o nosso recorde agora, bateu 37%, que foi o recorde histórico, né, que a gente teve no e-commerce. Mas muito também, assim, cara, independente do que a gente ouve do mercado, cara, tu tem que estar atento também, ouvir, mas nunca ser desculpa para a gente não fazer o que é preciso ser feito. Eu sempre falo também, cara, que vender, principalmente online, sim, é muito simples, simples demais, cara, simples demais, assim. E só que daí, como simples, não consigo. Cara, primeiro, simples a gente não pode confundir com fácil, porque dá trabalho. Perfeito. Né? Eu também não quero entrar num papo de coach aqui, né, mas uma das características principais é a gente conseguir ter uma mentalidade forte de, cara, encarar o e-commerce como se estivesse abrindo uma loja física. Porque tu vai ter que colocar energia. E o que acontece com a maioria das pessoas é que não colocam a energia necessária. Acha que vai dar menos trabalho, acha que é só fazer, acha que é só, sabe, que é tudo maravilha. Cara, na realidade não é. Apesar de ser simples, né, quando a gente consegue metrificar tudo ali, que é o legal do online, a gente metrifica de ponta a ponta, né? Quando a gente consegue fazer isso e consegue uma metodologia que permite isso, cara, não tem como não vender. É impossível não vender online, né? Sim. Então, o grande lance é ter essa mentalidade forte, né? E não é papo de coach, é realmente... Mentalidade forte, vamos tentar resumir como... Cara, quando tu entrar nesse jogo, encara como se tu tivesse realmente... tendo um... Rompeu a ponte. Cara, passou pro outro lado, a ponte caiu, não tem mais como voltar. Encara até o fim. Né? Então, esse que é o grande lance. Assim. Que legal. Isso, acho que para sobreviver empreendendo aqui no Brasil, né, você não tem que ter medo, né? Você tem que justamente encarar os desafios. E quando a gente começa a terceirizar demais a culpa, é porque você está deixando de fazer a sua parte também. Eu acho que isso é bem importante. A gente sabe que é desafiador daqui, é muito imposto, as complicações que o governo coloca para a gente empreender aqui, mas tem espaço, tem muito espaço. E a gente vê, né? Olha esse crescimento no ano aqui, né? Tá sendo difícil. É pensar diferente, é buscar estratégias diferentes para você aplicar, porque o consumidor lá na ponta quer comprar. Exato. Ele tem o poder de aquisição, né? Então... e até também eu gosto de falar que quando a gente está num país que, apesar das dificuldades, né, não é um país de primeiro mundo, a gente tem que aproveitar justamente essa oportunidade. É como se a gente tivesse uma bola de cristal. Porque quando a gente olha para mercados muito mais avançados, né, mais maduros que o nosso, para a China, Estados Unidos, eles estão muito à frente. E o que isso na prática significa? Que em algum momento a gente vai chegar lá. Perfeito. Antes da pandemia ali, a gente tinha... O online representava em torno de 3%, né, do varejo total do país. Pós-pandemia, subiu para uns 11, 10, alguma coisa assim. Não tem exatamente atualizado, né, esse número. Agora cresceu mais um pouquinho também. Mas o que vai acontecer? China, por exemplo, já passou mais da metade do que é comercializado online. Sim. E no Brasil, em algum momento, não sei exatamente quantos anos, mas vai acontecer aqui.
Então, apesar das dificuldades, cara, é um mundo assim que não tem como ignorar. E aproveitar o que essa galera tá fazendo, o que eles estão fazendo, né? E adaptar para o nosso mercado aqui que vai crescer, cara, não tem como. Perfeito. Eu sempre pergunto, assim, nas palestras que eu faço, vocês conseguem imaginar um cenário onde vai deixar de existir o e-commerce? Não tem como, né? Não tem como, não tem esse impossível. cenário, né? A não ser que acabe a internet, mas hoje eu acho que do jeito que a gente vive, se acabar a internet, acaba a humanidade. E assim, e o lance que o comércio, ele sempre vai existir. Sim. Às vezes muda, adapta alguma coisa, mas, cara, o comércio, né, venda de produto, não tem, né? Enquanto a gente estiver aqui, vai existir comércio. Vai existir comércio. Justamente é da natureza humana, né? É da natureza, Comprar não tem como, e a gente vender. precisa disso, né? Sim. Então, e hoje, né, já há alguns anos aí, e cada vez mais, né, eu acho que é um caminho sem volta, a bola da vez é online. Sim, Né? Não tem outra. A gente tem muito espaço ainda de crescimento aqui no Brasil, tem muita empresa boa para se digitalizar. E eu gosto sempre de falar isso, sabe? Que tem muita gente que tem medo de ir pro digital, acha que o digital, né, tem toda essa guerra de competição. Mas eu não vou colocar meu produto na internet. E tem um monte de gente ainda tendo sucesso, né, vendendo na internet com um produto não muito bom, né? Mas que sabe comunicar, sabe? Né? Exato. Cara, e isso acontece muito, né? Então tem gente que realmente não tem... Cara, tem dois lados. Tem gente que não tem, de fato, um produto bom, realmente não é bom, mas vende. Sim. Tá? Claro que ali na frente ele vai começar a ter problema, Justo, né? De recompra, reclamação, mas é outros 500, mas vende, né? E tem gente que tem produto bom pra caramba e que não consegue vender. Sim. Né? Um caso recente, né? Aí que de um lojista, eu até estava compartilhando contigo aí recentemente, né? Ele vinha ali já de uma marca de moda, né? Uma moda de um ticket maior, assim. Já vinha há alguns anos, né? Quebrando a cabeça. Faturamento de 10, 20, 15. De vez em quando batia lá uns 30. Um recorde histórico, acho que bateu 40, alguma coisa assim. E, cara, o produto excelente. Bom demais. A apresentação, inclusive a rede social. Fantástica. Inclusive o público engajado. E eu olhei, cara, mas não é possível isso aqui não tá vendendo. Aí quando a gente entrou na conta para olhar ali e entender o negócio como um todo, cara, teu negócio tá mais fácil do que imaginei. Vamos fazer o seguinte, vamos ajustar isso aqui, ó. Faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, então, olha só, saiu em 2 meses e meio. Saiu de um faturamento tinha sido acho que 14, um mês antes, assim. No primeiro mês bateu 120, no segundo 280 e agora em maio bateu, se somar o WhatsApp, bateu mais de meia milha. Então ela já tinha tudo, um produto excelente, Sim. mas não estava fazendo o dever de casa de mostrar. De fazer o marketing. Exato. É os pilares lá que eu falo. Pilares. Que você tem o produto, né? E nesse caso ali é um produto fantástico, né? Uma marca tradicional que tem tudo para decolar. Tá precisando de uma boa tecnologia, né? E isso a gente consegue ajudar. E o marketing, né? Que é essencial, né? Até, né, puxando um pouquinho aqui a sardinha, né? Em 2022 foi quando eu conheci a Magazord. Aí na nossa loja ali a gente migrou em 2022. E aí na época eu até falei, cara, olha só, com aquele receio de migrar, né? Porque todo mundo tem receio, porque não é uma coisa simples, é um negócio da pessoa ali, né? Então, mas demos o voto de confiança, migramos e não mudamos nada. Até para ver como que a tecnologia ia se comportar, né? Que a tecnologia é um dos pilares. E produtos iguais, fotos iguais, marketing igual, precificação igual, tudo igual. No mês seguinte, após a migração, a tecnologia ela permitiu a gente crescer a nossa taxa de conversão em 30%. Cara, isso na época que a gente vendia bem menos ainda, que era R$200 mil, mas 30% na taxa de conversão que representou R$60 mil, que a gente estava suando ali para conseguir. Então, assim, R$60 mil que veio do nada, pela tecnologia, né? Então, aquele estudo que tem do Google lá, que o Google fala que a cada segundo que o site carrega mais rápido, melhora a tua taxa de conversão em 0,15%. É aquele tipo de estudo que às vezes a gente não consegue comprovar, mas os caras sabem o que falam, né? Claro. E, cara, foi a primeira vez que eu vi isso na prática acontecer. A gente mudou a plataforma, deixou o site mais rápido. Mais rápido, né? Teve o lance do visual ali também mais atraente. Cara, foi bizarro, assim, a escala. Legal. Infelizmente, nos próximos meses aí, viramos cases de sucesso aí na Magazord. É isso aí. É muito legal ter essas histórias, né? E poder entregar na prática
o que de fato a gente vende, né? E de poder dizer, né, que hoje a Magazord, por exemplo, trabalha com um servidor dedicado para cada cada um dos seus sites, né, dos seus e-commerces. Tem um cuidado muito grande com essa parte do tempo de carregamento do site, com a experiência mobile, né, que hoje o mobile é o primeiro canal de compra, né, do cliente, em quase 80% das vezes, se não mais. Total, né? E outra, não é nem só o mobile ali pelo celular. Sim. Porque uma coisa que me surpreendeu positivamente ali, e eu confesso, cara, que até 2023 eu não dava muita moral, que é o aplicativo. Então a gente acabou utilizando o aplicativo também da Magazord que vem, que é um aplicativo de fato, tu instala ali, né? Sim. O aplicativo da loja, e a gente achou que não ia, né? Mas, cara, como veio na negociação, fizemos uma negociação lá, veio, tá, vamos botar aqui, e a gente não deu muita moral. Na Black Friday de 2022, 2023, foi a primeira vez que eu olhei, porque a gente nunca fez nada para promover o app. Aí eu olhei, cara, 7% total das vendas foi pelo aplicativo. Aí eu me lembro que eu liguei no suporte, cara, esse número aqui é real, tá certo? Não, com certeza, tá, não sei o que. Eu falei, caramba. Aí a gente começou a botar a intenção para fazer isso aqui melhorar. Essa Black agora, cara, deu 24%. Olha. De todas as nossas vendas foi pelo app. E a experiência do app ali, velocidade, carregamento, o lance do aquele push, né? Uhum. A notificação ali que a gente consegue aproveitar muito. Cara, isso é sensacional, assim. Nossa, imagina eu com 24% a menos de faturamento. Então, sim, faz toda a diferença no final das total. Contas. E é uma forma de você deixar engajado, né, o cliente que já tem o seu aplicativo e fazer a recompra. Né? E essa galera aí acaba comprando localmente, né? É a galera que mais recompra. É os teus clientes que mais são teu fã, né? Então, conseguem manter uma relação muito próxima deles. Tal, legal. Para finalizar aqui, queria uma dica tua, principalmente olhando de como o empreendedor que está em dúvida ali, que está pensando, pô, será que eu vou para a Magazord? Será que eu migro de plataforma? Qual que seria a tua principal dica, assim, que fez toda a diferença no momento da migração e que a Magazord conseguiu ajudar nesse sentido? Show. Bom, eu acabo até sendo... Aliás, nem é tão suspeito, porque eu tenho a loja lá, né? Eu era suspeito antes, porque hoje, o que acontece? Todo cliente que eu atendo, lojista ali que eu ajudo nessa parte do marketing, para mim, eu sempre tento direcionar para contratar a Magazord porque vai facilitar o meu trabalho. Né? Então, quando tu não tem uma tecnologia que te permite esse crescimento, o trabalho do marketing vai ser mais difícil, naturalmente. Então, eu procuro sempre colocar ali. E um grande arrependimento que a gente acaba... Difícil falar, talvez não é arrependimento, né? Mas, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria contratado muito antes, né? Já teria iniciado, né? Porque eu acabo falando, assim, sobre... Às vezes a pessoa está começando, mas vou contratar uma plataforma que me dá tudo, que é mais robusta. Não, justamente, é por isso que tu tem que contratar. E às vezes fica até um pouco subjetivo da pessoa entender o que é essa parte. Aí eu tento trazer uma analogia com um carro. A nossa plataforma anterior, assim, eu não vou falar o nome aqui, mas era uma plataforma, essa base de mercado aí, né, que quase todo mundo que vai começar tem ali. Não vou falar os nomes dela, assim. E na época eu achava que ela era boa, assim... E não é que era ruim, não é que era ruim. Mas, cara, é comparar um carro popular, nada contra os carros populares, um Gol, um Palio, mas aí tu vai para uma estrutura, cara, agora eu vou andar de BMW, agora eu vou andar de Mercedes. É outro jogo. É outro jogo, né? Facilita muito, assim. Então, né, se você tem dúvida aí, se vai começar, já contrata, começa certo, né? E se você tá no caminho entre, não, já tô vendendo, tô com um problema na minha plataforma, tô considerando outras, cara, para de considerar e vai para a plataforma que ganhou agora, né, esse ano aí, a melhor plataforma do Brasil. Melhor prêmio de melhor plataforma do Brasil. Então, da Magazord. Para que mais, né? Boa. Show de bola. Obrigado, Wagner, pela parceria, por participar aqui com a gente no Gramado Summit, por ser, né, um cliente aí, case de sucesso. Isso aí é total merecimento aí da jornada sua lá de Lucas. E conte com a gente sempre aí, né? Tamo junto aí, né, nessa jornada aí de mudar o e-commerce aí pelo Brasil afora. Quero te agradecer. Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Boa. Se quiser saber, me acompanhar um pouquinho mais, você consegue me encontrar no Instagram, Wagner com V, Wagner Lima Oliveira. Né? E uma coisa legal, cara, eu comecei recentemente agora a criar uma websérie lá no meu Instagram,
né? Porque eu começo a mostrar muito das coisas que a gente faz no nosso e-commerce, mas, né, que nem eu falei, a gente comprou agora um novo e-commerce de moda. Legal. E a ideia com um e-commerce que faliu. Olha que loucura, né? Numa época difícil, né? Sim. Mas com aquela história de não querer usar como desculpa, compramos o e-commerce falido e a minha intenção também agora é fazer uma espécie de documentário, onde a gente vai começar a dividir tudo o que a gente está fazendo nesse e-commerce, cara, mostrar números. Custo de produto, o produto que a gente vai fazer, repaginação da marca, até campanha, as campanhas que a gente vai fazer, investimento, nossa margem, nosso imposto que a gente paga, tudo. Mostrar lá, né? E tudo que a gente vai fazer para que essa marca se torne lucrativa novamente. Então, consegue me encontrar lá. Boa, olha que legal, gente. Acompanhar esse tipo de coisa é o que vale a pena a gente acompanhar nas redes sociais. É o que agrega valor, né, de fato, no dia a dia pra gente. Então, siga lá e acompanhe. Para você que está acompanhando a gente aqui nessa série de videocasts que a gente está gravando aqui no Gramado Summit, fica de olho, que ainda vai ter muito conteúdo que a gente vai gravar. A gente está no segundo dia aqui do Gramado Summit, então a gente ainda tem o dia de amanhã, tem vários cases de sucesso, vários profissionais competentes como o Wagner, que vão estar aqui conversando com a gente sobre e-commerce, sobre estratégia e como você pode escalar cada vez mais no digital. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado.